Olá, pessoal. Vamos lá resolver a nossa lista de exercícios de notação científica. Vamos aqui primeiro, questão. Vamos ler aqui, ó. A expressão 1/10 de milésimo do metro pode ser escrita usando potências de 10 da seguinte forma: 1/10 vezes 1/1000. Isso vai ser igual a 1/10.000, que é igual a 1/10 elevado a quarta, ou ainda 10 elevado a menos 4. Vamos pegar essa primeira parte aqui. Vamos lá. Então, temos aqui a primeira questão. Deixa eu dar essa caneta aqui. Ok. Então, nós temos 1/10 vezes 1/1000. O que ele está dizendo aqui? Ó? A décima, 1/10 é 1/10. 1/1000 é 1 milionésimo. A décima parte de 1 milionésimo é igual. Como é essa propriedade da multiplicação? Eu estou multiplicando duas frações. Simples, eu multiplico os numeradores, 1 vezes 1, e multiplico os denominadores. Então, 10 vezes 1000 é 10.000. Gente, ó, não confunda a multiplicação com a soma, porque se houvesse essa situação aqui, se fosse essa situação, eu não poderia somar os numeradores e somar os denominadores, não. Eu vou ter que fazer o MEMC, dos denominadores, encontrar o denominador comum para daí fazer a conta, ok? Então não é o caso aqui, eu estou fazendo a multiplicação. A multiplicação é muito mais simples. Eu multiplico o numerador e o denominador e estamos conversados. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, então nós temos aí a questão, ela começa com essa introdução falando sobre 1/10 de 1 milionésimo, como é que escreve isso? Então, 1/10.000 é 1/10 a quarta. 1/10 a quarta. E aí ele conclui dizendo que é 10 elevado a menos 4. Mas por que 1/10 a quarta elevado a 10 a menos 4? Vamos ver aqui embaixo. Ó, 1/10 a quarta. Se eu pegar esse número 1 aqui, né, vocês concordam comigo que 1, se lembra daquela caixinha de ferramentas? 1 é um número elevado a zero? Então, 1 é um número elevado a zero. Então, eu posso fazer aqui, muito bem eu posso fazer aqui, que 1 pode ser 10 elevado a zero. Mas por que você botou 10 elevado a zero? Por que você não botou 2 elevado a zero? Não, porque eu quero 10/10. Eu quero tudo potência de 10 aqui. Eu quero bananas e bananas. Então, vamos lá. 10 elevado a zero. Como é aquela outra propriedade? Eu tenho A elevado a M. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou apagar aqui e pegar uma outra cor para poder a gente ficar coerente aqui com o que a gente está fazendo. Então, tenho A elevado a M sobre A elevado a N. Se vocês lembram bem, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, temos aqui, ó, eu mantenho a base, subtraio os expoentes. 0, opa, vou mudar a cor novamente. Eu tenho 0 menos 4. 0 menos 4. Quanto é 0 menos 4? É o próprio menos 4. 0 menos 4. Tipo assim, eu não tenho nada e estou tirando 4. Ou seja, eu tenho nada e estou fazendo uma dívida de 4. Então, a resposta, menos 4. Essa é a introdução da questão. Agora, vamos para a questão propriamente dita. Aí, o que ele quer? Aí ele vem, um texto publicado na Folha de São Paulo, nananana, físico brasileiro Marcelo Gleiser escreveu que átomos têm diâmetros de aproximadamente
1/10 de bilionésimo de metro. Como você pode escrever esse número usando potência de 10? Essa é a questão, tá vendo? Então, a gente vai ter que converter 1/10 de bilionésimo de metro em uma potência de 10. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, ele quer 1/10. Ó, é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, ó, 1/10 de 1 milésimo. Só que ele agora quer 1/10 e 1 bilionésimo. Como é que a gente escreve 1 bilionésimo? 1 bilionésimo a gente vai escrever assim. Se eu tenho 1000, são 3 zeros. Milhão são quantos zeros? 1 milhão são 6 zeros. Milhão. E bilhão, quantos zeros vão ter um bilhão? Mas, veja que eu estou sempre acrescentando 3 zeros. É de 3 em 3. Então, isso aqui é bilhão. Total de zeros, 3, 6, 9 zeros. Então, eu tenho 1/10 de 1 bilhão. Deixa eu botar a cor. Voltando para a nossa cor. 9 zeros. Agora é fazer a conta. 1 vezes 1, isso dá igual a 1 sobre 10 vezes, novamente, a propriedade da multiplicação de frações. Eu tenho 1 vezes 1 a 1. 10 vezes 10 a nona, outra propriedade. Mudando a cor novamente aqui, aquela corzinha que a gente está fazendo a nossa caixinha de ferramenta. Então, eu tenho A elevado a M, que multiplica A elevado a N. Isso vai ser igual a M mais N. M mais N. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, aqui vocês concordam que tem o número 1, não é? Está elevado a 1, 10 é a primeira e 10 a nona. Então, eu vou ter 10, 1 mais 9. Isso vai ser igual a 1 sobre 10 a 10. E da mesma forma que nós fizemos aqui, note que eu tenho aqui no denominador uma potência de 10, um expoente positivo, ela sobe e o expoente inverte o sinal. Inverte o sinal. Opa, então significa que se eu tiver 1 sobre A elevado a M, isso aqui vai ser igual a A elevado a menos M. E, de outra forma, também 1 sobre A elevado a menos M vai ser igual a elevado a M. Olha que interessante. Então, eu inverto o sinal quando, quando eu jogo a potência para cima. Ok? Então, eu inverto o sinal quando eu jogo a potência para cima. Então, eu tenho 10 elevado a 10 e eu vou jogar a potência para cima. Qual será o resultado? Nós teremos 10 elevado a menos 10. Essa é a potência de 10. Ok? Então, 10 elevado a menos 10 é a nossa resposta. A questão número 2 diz que em março de 2011 a frota de veículos de São Paulo ultrapassou a marca de 7. Ó, que número é esse aqui? Eu tenho 7 milhões de veículos. Escreva esse número usando um produto de dois fatores, em que o deles é um número inteiro maior que 1 e menor que 10, e o outro é uma potência de 10. Então, ele tem, na questão 2, ele tem um número 7 milhões de veículos, e ele diz que quer que a gente escreva o número usando a multiplicação de um número inteiro, que seja maior, mas tem que ser maior ou igual a 1. Ele lá na questão ele diz maior que 1, não é maior que 1, é maior ou igual a 1. E tem que ser menor
ou igual a 9, ou menor que 10, tá certo? Tanto faz. E esse número tem que pertencer ao conjunto dos inteiros. Quem é o conjunto dos inteiros? Aí, se vocês se lembram bem, conjunto dos inteiros, o Z, ele é representado, se eu fizer aquela reta, então eu tenho o 0, 1, 2, menos 1, menos 2, isso aqui vai para o infinito, e retornando aqui, ele vem do menos infinito. Então, esses são os números inteiros. Aí, o que nós vamos fazer? Ele diz que ele quer que a gente escreva nessa forma e com potência de 10, também com elevado a um número inteiro. Então, seria com um 10 elevado a um n, onde o n pertence aos inteiros, também pertence ao z. Esse aqui é um z, viu, gente? Deixa eu melhorar isso aqui para depois não ter protesto. Então, isso aqui é um z. Tem que ser aquele z dobrado, né? Da mesma forma que o R dos reais, né? O R dos reais é um R dobrado. Então, o N também dos números naturais e assim sucessivamente. Então, ele quer que a gente escreva esse número aqui em potência de 10. O que a gente vai fazer? Nós vamos contar o número de zeros aqui, pura e simplesmente. Nós temos o número 7, que multiplica um 10 elevado a quantos zeros? 6 zeros. Esse é o número de veículos. 7 vezes 10, a sexta. Essa é a questão. Na questão número 3, nós temos que em 2008 o Brasil foi um dos 3 maiores produtores de frutas do mundo, ficando somente atrás da China e da Índia, representando cerca de 5% da produção mundial. Sua produção superou 40 milhões de toneladas. 40 milhões de toneladas. Escreva o número que representa a produção do Brasil em toneladas na forma de potência de 10. Então, vamos lá. A questão 3 tem 40 milhões de toneladas. Milhões de toneladas. Ele quer que a gente escreva isso aqui em potência de 10, né? Mantendo aqui o toneladas. Toneladas são 1.000 quilos. 40 milhões de toneladas. Tonelada, 1.000 quilos. Então, mas ele quer a resposta em toneladas. Então, a gente não vai mexer no toneladas aqui. Milhões é que a gente vai mexer. Precisa saber o que é milhão. 1 milhão, como a gente já viu, 1 milhão. 1.000 mais 3 zeros, 1 milhão. Então, eu tenho 40 vezes 10. 10 elevado a quanto? 10 elevado a sexta. 40 vezes 10 a sexta. Isso vai ser igual a... Quanto é 40? 40 também é 10 vezes 10. Oh, desculpa. 40 é 4 vezes 10, que dá 40. Vezes 10 a sexta. Olha mais uma propriedade aqui. Vamos lá. A elevado a m, nós vimos isso anteriormente. A elevado a n, isso vai ser igual, eu conservo a base e somo os expoentes. Aqui é um n, isso. Vamos voltar a nossa cor preta aqui. Então, nós temos 10 elevado a primeira, vezes 10 elevado a sexta. Então, 40 vezes 10 elevado a 1 mais 6. Isso vai ser igual a 4 vezes 10 a sétima, o quê? Toneladas. Essa é a questão 3. A questão 4, escreva em notação científica os números destacados em cada uma das afirmações. Diz aqui, ó, em uma grama de água, há 23, e aí esse quantidade de zeros aqui, de moléculas. Ele quer que a gente escreva esses 23 seguido desse monte de zero, de moléculas, quer que a gente escreva 23 aqui em notação científica. O
que a gente vai fazer? Vamos contar exatamente os zeros. Eu tenho aqui em grupos de 3, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 grupos de 3, né? Então, 3 vezes 7, 21. Eu tenho 21 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 zeros. Então, vamos lá. Quarta questão. A quarta questão nós temos 23 seguido de 21 zeros. 6, 7, 9, 12, 15, 18, 21. 21 zeros. Moléculas. Vamos escrever isso aqui em notação científica. Isso aqui vai ser igual a 23 vezes 10. Quantos zeros a gente contou? 21. Ok, mas a gente tem o 23 aqui que eu preciso reduzir ele para um número entre 1 e 9. Se eu dividir isso aqui por 10, então, o que que eu quero fazer, gente? Vamos lá. Ó, 23 é a mesma coisa que 2,3 vezes 10. Vocês concordam? Deixa eu melhorar esse número 1 aqui. 23 é a mesma coisa que 2,3 vezes 10. Então, eu posso reescrever os números em potência de 10 de várias formas. Então, por exemplo, o 23 também é 230 vezes 10 elevado a menos 1. Tá? E é verdade, porque veja, o que é 10 elevado a menos 1? 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10. Porque 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1. 1 sobre 10. Lembra que a gente falou que a gente generalizou que se eu tiver 1 sobre um número m, né, se eu quiser jogar a potência do denominador para cima, então vai ficar 1 elevado a menos m. Então significa que se eu tenho a elevado a menos m, eu retorno para 1 sobre a elevado a m. Então, se eu tiver 10 a menos 1, se eu quiser jogar o 10 para o denominador, eu simplesmente faço 1 sobre 10 elevado a 1. Eu inverto. Então, isso funciona também ao contrário. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós temos 23, pode ser 230 vezes 10 elevado a menos 1. Onde eu quero chegar com isso é que 230 vezes 10, ou vezes 1 sobre 10, é a mesma coisa que 230 sobre 10. Olha, eu estou dividindo 230 por 10. Eu tenho um zero aqui que eu simplifico com o zero de baixo. É igual a 23. Veja que eu retornei o mesmo número original. Então, está provado aqui que 23 pode ser também escrito como 230 vezes 10 a menos 1. O 23 também pode ser escrito como 2,3 vezes 10. Afinal, eu estou acrescentando um zero e aí eu movo a vírgula. Ok? Muito bem. Feito isso, deixa eu apagar aqui esse excesso de informação, que a gente não precisa disso uma vez que está explicado. Então, o que eu estou buscando aqui, ele não tem uma... Parece que esse quadro aqui ele não tem uma borracha mais larga. Mas vamos lá, já deu certo aqui. Só um pouquinho de paciência de vocês, deixa eu apagar aqui. Calma. Ok. Então a gente volta aqui, volta a caneta preta aqui. Então 2,3 vezes 10 é 21.
é o mesmo que 2,3, ou 23 vezes 10 é 21, 2,3 vezes 10, que é elevado a 1, vezes 10 a 21. Novamente, a gente tem aqui a nossa propriedade, que nós já fizemos já anteriormente aqui, a elevado a 1m vezes a elevado a n, isso é igual a elevado a m mais n. Então, retornando a nossa caneta preta, eu tenho 2,3 vezes 10 elevado a 1 mais 21. Isso vai ser igual a 2,3 vezes 10 a 22. Então, 2,3 vezes 10 a 22 moléculas. Essa é a letra A. A letra B, ela diz que o diâmetro do planeta Marte mede 6,8... Eu já estou colocando em notação científica, desculpem. 6.800 quilômetros. E a distância mínima de Marte ao Sol é 205... Nós temos aqui milhão. 205 milhões de quilômetros. Então, vamos fazer isso. A letra B, acho que dá para a gente apertar um pouquinho aqui. Eu tenho 6.800 quilômetros. 6.800 quilômetros. 6.800 quilômetros. Isso pode ser escrito em notação científica de forma muito simples. Note, eu tenho três posições aqui. Eu tenho dois zeros, mas eu tenho três posições porque eu quero que a vírgula fique aqui. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Três posições depois da vírgula. Para que meu número fique entre 1 e 9. Então, vocês devem sempre lembrar disso em notação científica. Eu tenho esse formato aqui, ó, n vezes 10 a um n minúsculo, onde o n é maior ou igual a 1, menor ou igual a 9. Né? E tanto o n como o n maiúsculo quanto o n minúsculo, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros. Então, voltando à questão, eu tenho então três posições aqui, que é o que eu vou fazer a minha multiplicação em notação científica. Então, 6,8 vezes 10 é a terceira. Essa é a resposta da primeira parte da letra B. O segundo número é o 205. 205 milhões de quilômetros. Ah, aqui ficou faltando quilômetros. 205 milhões de quilômetros. Então, novamente, eu vou querer que a minha vírgula fique aqui. Quantas posições eu vou ter contando com os zeros? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 posições. Isso vai ser 2,05 vezes 10 a 8. 8 posições de quilômetro. Essa é a distância de Marte ao Sol. E a letra C diz que o diâmetro de um átomo de hidrogênio mede essa quantidade de zeros aqui, que vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 zeros, inclusive com a vírgula. 8 zeros, inclusive com a vírgula. Então, vamos escrever aqui. Eu tenho a letra C. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Com a vírgula, 106. Aqui está ao contrário de tudo que fizemos aqui, porque nesse caso, veja que é um número muito pequeno. Sempre a gente estava vendo um expoente positivo, e agora a gente vai ter um expoente negativo por se tratar de um número muito pequeno. Então, com um número grande, o expoente é positivo, com um número pequeno, o expoente é negativo. Nesse caso, nós vamos contar os zeros, todos os zeros. Quando a gente conta todos os zeros, é exatamente a quantidade, o número que nós vamos colocar no expoente da potência de 10. Como assim? O número é 106, mas nós queremos a vírgula aqui. Quando a gente conta o número de zeros, inclusive com a vírgula, é aqui que a vírgula vai estar posicionada. Então, a gente já vai colocar o nosso número com a vírgula posicionada, vezes 10, e todos os números de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. A menos 8. Essa é a resposta. Então, vocês devem lembrar sempre que, se nós tivermos um número grande, o expoente vai ser positivo. Se tivermos um número pequeno, o expoente da potência de 10 vai ser negativo. E para a gente chegar na posição da vírgula, nós contamos todos os números de zeros. Todos os números de zeros. Aí a vírgula já vai sair posicionada logo após o primeiro número inteiro. Quando o número é muito grande, o que, que a gente conta? Nós não contamos só os zeros, a gente conta todas as posições, né, que nós queremos, até onde a gente quer que a vírgula fique posicionada. Nós queremos, aqui no caso do 23, esse seguido de um monte de zero, a gente quer que a vírgula fique posicionada depois do 2, 2,3. E aí a gente conta todas as posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E deu aqui no caso 22 posições. Vamos pegar um exemplo menor. Aí, tem 6.800. Eu quero que a vírgula fique posicionada aqui, 6,8. Então, eu vou contar tudo que vem depois. 1, 2, 3. 3 posições. 6,8 vezes 10 é a terceira. Assim, a gente faz a anotação científica. Vamos então para a quinta questão. A quinta questão ela diz assim: ó, algumas potências de 10, pela sua grande utilização, estão associadas a prefixos originados do latim e do grego. Então, aqui tem uma tabelinha com os vários prefixos. Vocês já ouviram certamente giga, mega, quilo. Vocês já ouviram falar nisso aí. Inclusive, aqui seguindo mais abaixo, nós temos o centi, o mili e o micro. Então, o micro, com certeza, vocês já ouviram também. Então, nós temos o giga, mega, quilo e o micro, o nano. Até o nanotecnologia, isso está muito comum hoje em dia. Aí, o que ele quer aqui é o seguinte: ele continua dizendo que esse prefixo é utilizado em muitos lugares, né? Você tem situações como, por exemplo, usando expressões de quilômetro equivale a 1.000 metros, ou kilowatt equivale a 1.000 watts. E ele quer que a gente escreva em notação científica a letra A, B e C. A letra A diz assim: ó, o prefixo centi é usado em expressões como centímetro, e ele equivale a 1/100º de metro. Como é que a gente escreve 1/100º de metro em notação científica? Vamos então à quinta questão, letra A. Quinta questão, letra A. 5A vai ser, ele quer 1 cent, então 1 centímetro. 1/100º de metro. 1 centésimo. 1 centésimo. Isso é igual à primeira questão que nós fizemos lá. Então, se eu retornar aqui os quadros, deixa eu voltar aqui. Primeira questão, nós somos 1 décimo, 1 milésimo. Nesse caso aqui, a gente está vendo 1 centésimo. 1 centésimo de metro. 1 centésimo de metro. Mas quanto é 100 em notação, em potência de 10? É 1/10 a segunda. E aí, agora, desse conjunto de exercícios aqui, nós cansamos de ver que para a gente subir com esse denominador, a gente inverte o sinal do expoente. Então, vai ficar igual a 10, que no caso 10 elevado à segunda, vai virar 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 o quê? Metros. É justamente o que a questão pede. A letra B pede o prefixo mega, diz assim: o prefixo mega é usado em expressões como megalitro, que é uma unidade usada para medir a capacidade de lagos e represas, equivale, 1 megalitro equivale a 1 milhão de litros. 1 milhão de litros. Então, 1 megalitro equivale a 1 milhão de litros. Então, a gente tem 1 milhão de litros. E quanto é 1 milhão? Nós já vimos nesse conjunto de exercícios, 1 milhão é expresso com 6 zeros. Então, isso vai ser igual a 1 vezes 10 a sexta litros. A propósito,
aqui em cima ficou faltando um detalhe. Nós temos que colocar em notação científica. 1 vezes 10 a menos 2 metros. A letra C diz que o prefixo micro é usado em expressões como micrograma, e um micrograma equivale a milionésima parte do grama. Então, nós vamos ver aqui a milionésima parte do grama. É a milionésima parte do grama, a milionésima. Então, temos 1 milhão aqui no denominador. É a milionésima parte do grama, de 1 grama. Isso vai ser igual a 1 sobre 10 elevado a quanto? A sexta. E, novamente, se está no denominador, nós colocamos para cima. O que fazemos é a base, o expoente e inverte o sinal do expoente. O que? 10 gramas. Mas em notação científica será 1 vezes 10 a menos 6 gramas. Pronto, essa é a resolução da nossa lista, certo? Espero que vocês tenham entendido tudo e qualquer dúvida, aí vocês trazem durante a aula para a gente tentar ver de uma outra forma no quadro, ok? Até mais!